Olá, pessoal, boa noite. Flávia vai começar a live lá no Instagram do Jejum Intermitente. Tudo bem? Nós estamos começando aqui. Vou chamar aqui a doutora Janaína. Vamos lá. Já vamos entrar aqui também no Instagram. Ainda não está aparecendo aqui para mim. Tudo bem, gente? Que hoje a gente vai fazer live simultânea. Estou um pouco perdida. Estou ouvindo tudo, graças a Deus. Aí, agora sim. Perfeito. E aí, gente? E aí, nós vamos começar. Olá! Oi, tudo bom? Nossa, tem 170 pessoas aí. Moral total! Galera, adora o assunto. Gente, a gente está no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo. Primeira vez que eu faço isso. Tá, a gente está no YouTube do Transforma e a gente está aqui no seu Insta, para atingir o maior número de pessoas possível, né? Porque hoje é o dia da live do Transforma, eu não podia fazer em outro lugar, tinha que ser lá no Transforma. O pessoal tá me esperando aqui. E o Transforma é o teu programa, né? Meu, da Dani e da Mônica, é um programa de emagrecimento. Obrigada, Vi. Ei, Pati. Olha, a gente de Portugal aqui assistindo. Olha que bacana, gente. Boa noite, pessoal. Flávia, se apresenta para o pessoal do Transforma. E eu me apresento. Você fala primeiro. Tá, eu vou me apresentar aqui. O Instagram tá meio ruim, mas o YouTube tá ótimo. Eu sou Flávia Trajano, sou aí estudante do assunto do jejum. Na verdade, sou graduanda em nutrição e sou apaixonada por esse tema e sei que realmente a gente está cada vez mais com bases aí na ciência, né, doutora Janaína, para levar essas informações aí em primeira mão para vocês. Gratidão por estar aqui e muito prazer de ter essa mulher aqui nessa live, que ela é fantástica. Ah! Obrigada, Audrey. Obrigada, gente. Ó, Jerônimo, eu não sei que pergunta que você fez no Insta, faz ele aqui de novo, tá? Pessoal, meu nome é Janaína, eu sou médica endocrinologista, estudiosa aí da dieta cetogênica, das aplicações clínicas da dieta cetogênica, low carb, carnívora, tudo que remete à dieta de baixo carboidrato. Mas eu atendo como endocrinologista normal, assim, eu trato tireoide, trato tudo. Só que eu desenvolvi uma paixão por essas doenças que, na verdade, as pessoas estão meio soltas, né? E ninguém faz nada por elas, tipo enxaqueca, Alzheimer, que é isso aí, seu dinheiro só deu para isso, vai ter dor de cabeça para sempre, pronto. E, na verdade, não precisa ser assim, né? As pessoas com alergias que ninguém resolve, com problemas intestinais que todo mundo só chega e fala que é cólica irritável e não é. E daí, quando você muda a alimentação, põe comida de verdade, tira o lixo da sua dieta, melhora tudo. Né? Melhora tudo. O YouTube, eu pus nos meus stories, é o YouTube do Transforma. O link, alguém pode colocar, Maria Vitória, o link? Porque aqui vocês conseguem assistir, depois a Flávia vai colocar também no YouTube dela. Tá bom? Então aqui no YouTube tá ótimo, não tá, gente? Maria Vitória, se você puder, me ajuda. No YouTube sim, mas no Insta tá horrível. Pega com o Rodrigo o link, Vi, tem um link direto. Na bio do Transforma, quando vocês entram na bio, no Linktree tem a link do YouTube aqui. Tá bom? Tô pedindo aqui para pegar e escrever aqui. Ela já vai escreve no Instagram, tá bom? E aqui tá ótimo, né? E aí vocês perguntam aqui, a gente consegue ver e buscar as perguntas, no Instagram elas somem, né? Então é isso, o pessoal já tá perguntando aqui já. Vamos lá. Tá, essa pergunta aqui eu achei uma pergunta interessante, ó. O jejum também ajuda a prevenir o câncer? Minha família, muitos já morreram com essa doença, tenho muito medo. Achei legal essa pergunta, doutora Janaína. O quanto que a genética é importante nesse caso, quando a gente vê uma família com vários casos, e o quanto o estilo de vida, assim, percentual? Explica um pouquinho aí pra gente. A gente não tem estudos em humanos mostrando prevenção de câncer com o jejum intermitente, mas tem em animais. A gente tem meta-análise de ensaios clínicos, tem revisão sistemática da literatura em animais, assim, bem robustos, né? Mostrando que o jejum intermitente, ele não só atua no tratamento do câncer, como na prevenção do câncer, sim.
tá? E quando a pessoa está com câncer, o jejum ajudaria em desfecho duro, ou seja, na morte, né? Você quer saber, eu vou morrer? E sobrevida, eu vou viver mais tempo? Porque hoje uma medicação para câncer vai para o mercado para aumentar a sobrevida em 3 meses e todo mundo fica super feliz, né? E joga aquilo como uau! E às vezes esses 3 meses só para 10%, 20% das pessoas que vão tomar, o resto vai perder o rim, vai ter um monte de efeito colateral e não vai resolver nada. Então, quando a gente fala em aumento de sobrevida, isso é muito relevante, né? E a sobrevida com qualidade. Então, nós vamos falar hoje aqui sobre jejum e câncer, né, em geral. É importante a gente lembrar depois a gente falar sobre qualidade de vida. Flávia, você me lembra de falar sobre isso. Mas sim, em animais, sim, o jejum previne câncer. Em humanos a gente não tem isso, até porque nosso lifespan é muito longo, né, para avaliar isso, é muito difícil. Um dia de jejum no ratinho são 7 dias nos humanos. Então, transportar isso para a gente, assim, não tem evidência robusta disso. Mas já há evidências bem interessantes no tratamento do câncer, que aí é uma coisa mais perto, né, que você consegue mensurar acompanhando o paciente. Então, isso a gente tem. Inclusive, em humanos, já tem coisas bem interessantes. Exatamente. E a genética, né, a genética. Você perguntou da genética, né? Então, quanto da genética influencia no câncer? Muito, lógico. A gente tem doenças, cânceres, né, que andam nas famílias, mas a maior parte dos tumores hoje não se explica mais por aumento de mutações causando o câncer. Na verdade, as mutações ocorrem mais após o diagnóstico do que para causar o câncer em si. Nós temos mutações no nosso corpo o tempo inteiro. A gente tem câncer na gente o tempo inteiro. Mas o nosso sistema imunológico detecta as células atípicas e mata, né? E também a gente tem mecanismos celulares dentro das nossas células, né? Para quando as coisas não vão bem, a célula desencadeia a apoptose celular, que é a morte celular. Não, o negócio não tá bom, vou morrer aqui, pronto, acabou. E isso se perde no câncer, né? A célula, ela ganha a capacidade de viver para sempre. Né? Esses mecanismos de controle de vida e morte, eles mudam. Mas não se explica. A incidência de câncer vem aumentando tanto que nas próximas décadas a gente vai ter um aumento de mortalidade tão grande por câncer que isso vai ser uma emergência clínica, né? E isso quem diz são as sociedades oncológicas, não sou eu que estou falando. Isso não explica com mutação só, né, gente? O que está crescendo exponencialmente hoje? Obesidade, resistência insulínica, Alzheimer, né, câncer, todas doenças relacionadas ao estilo de vida, que é o que importa muito mais. Sim, eu queria que você explicasse, eu achei esse artigo que você me sugeriu, ele tinha esse desenho aqui dessa célula saudável, eu até postei ontem, né? Para o pessoal leigo fica muito fácil de entender. A célula cancerígena... Me fala o título dele para eu colocar aqui no YouTube. Me fala o título dele que eu vou abrir ele aqui. Foi dos que eu te mandei, né? De jejum? Aquele do Mencione, né? O Nencione. Do longo, aqui. Peraí, então. Tá, eu vou abrir aqui. Jejum. E aqui no meu Instagram tá essa imagem aqui, ó, da explicação da célula ali. Tá vendo ela ali? Eu vou abrir no YouTube para vocês verem também, tá, pessoal? Eu gosto de mostrar os artigos. Deixa eu ver se esse aqui é o do longo, né? É o do longo. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui, tá, pessoal? Vocês vão me dizer se vocês estão conseguindo enxergar isso, tá? Sim, estou conseguindo. Tá dando para ver? Você tá vendo aí? Então, esse estudo aqui foi esse artigo, né? Foi escrito pelo Walter Longo. Longo é uma pessoa que estuda muito jejum e muito fast mimicking diets, que são as dietas que mimetizam o jejum, são dietas hipocalóricas que poderiam ter um efeito parecido com o jejum, e isso é muito interessante para pacientes que não estariam aptos a jejuar, ou porque não conseguem, ou porque estão muito magros, então a gente não quer fazer uma ausência de calorias, e ele encontrou algumas coisas bem interessantes. Então, falando dessa figura aqui, eu recomendo a leitura, é um artigo excelente, extremamente, assim, gerou muito desconforto, né, na comunidade científica. Então, ele fala que, ó, o jejum ou fast mimicking diet, você restringe 50, eu estou mostrando o artigo no YouTube do Transforma aqui, que eu consigo fazer isso, tá? Abrir, mexer e fica bem tranquilo. Sim. Então, é você reduzir 50% nas calorias. Isso seria um fast mimicking diet, seriam 2 a 5 dias do mês, 5 dias seguidos do mês. E eles viram que isso teria uma ação no câncer em si.
faria-se uma restrição calórica nos outros dias do mês, de 20% a 40%, a depender do que a pessoa pode fazer, né, tem que ser bem individualizado, tem que ser com nutricionista, com médico, não é para fazer sozinho. E a dieta cetogênica, né? Então, que seria direto também. Então, seria uma dieta cetogênica. Então, no meu Instagram, as pessoas falaram assim, Janaína, mas uma dieta cetogênica, proteína, né? Muita proteína não vai estimular o câncer. Então, primeiro as pessoas têm que entender que existe uma grande confusão em conceitos, né? Uma dieta cetogênica, por definição, não é hiperproteica, né? Por definição. Por definição, ela tem menos de 25, 20 gramas de carboidrato, gordura, né? Tem 70%, 75% nas gorduras, teria 20% de proteínas, mas isso é individualizado, então depende da pessoa, do tumor, da agressividade, do que a pessoa tolera. Se a gente consegue fazer com pouquíssima proteína, alguns períodos seria bom sim, nós vamos discutir isso, né? Mas a dieta cetogênica, por princípio, né, por definição, não é hiperproteica. Então, só para mostrar isso aqui, ó, que ela tá falando, olha essa figura que bonitinha. Tá dando para ver aí? Na tela do YouTube? Então, aqui a gente está mostrando uma resistência diferencial, tá? Então, a gente tem aqui uma célula saudável e o tumor, tá certo? Estou mostrando aqui a mesma imagem que a Flavinha está mostrando aqui no Instagram. O tumor seria essa azulzinha, né, para o pessoal entender. Quando a gente faz quimioterapia, os quimioterápicos, eles vão agir em vários lugares na célula, tá certo? Então, alguns quimioterápicos, eles vão agir na replicação celular. Então, eles vão atuar em células que se dividem rapidamente. Por isso que, quando a gente faz quimioterapia, muitas pessoas, não são todos os quimioterápicos que fazem, mas alguns, cai cabelo, ou então descama o epitélio intestinal, e aí você tem muita diarreia. Isso é porque são células que se dividem rapidamente. Né? Elas se multiplicam, se renovam, né? Rapidamente. Então, a camada intestinal toda está sempre se renovando. E quando você usa uma droga que atinge células que se replicam rapidamente, todas as células saudáveis que se replicam rapidamente também sofrem com isso. Também sofrem. Quando a gente vai fazer, então, uma quimioterapia numa pessoa que está comendo normal, lá o pirulito, sorvetinho depois da químio, igual eles mostram foto, né, das criançadas. A bolachinha Maria. A bolachinha Maria lá da quimioterapia. Então, aqui, à esquerda, né, vocês veem a célula morta, boa, que é a célula normal, e o tumor nem sempre está morrendo, né? Mas sim, uma boa parte do tumor morre, muitas pessoas fazem químio mesmo comendo açúcar, vão se curar, graças a Deus, embora não seja a 100%. Então, quando eles falam, dieta cetogênica não cura o câncer, nem o tratamento habitual, né? Então, assim, hoje em dia, a gente está tratando câncer quase como se fosse bactéria, né? Porque o tumor vai ficando resistente e você acaba não tendo mais o que usar. Então, a não ser que você tire muito precocemente, alguns tumores, eles vão matar a pessoa. Então, a questão de por quanto tempo ela vai sobreviver. Isso também é muito importante, porque se eu tivesse tumor, eu queria viver o máximo possível para ficar perto das pessoas que eu amo. Então, se existisse alguma estratégia, né, Flávia, que não fizesse mal, e prolongasse a vida com qualidade, eu ia querer saber dessa estratégia. Então, aqui no caso, eu acho que esse desenho foi meio assim, tendencioso, acho que ele devia ter matado metade das células tumorais aqui com a quimioterapia, que seria uma coisa mais real. Ele deixou todas inteiras e matou um monte de células sãs, né? Essa é uma crítica que eu faço. Mas o fato é que, realmente, muitas células cancerígenas não vão morrer. E o que a quimioterapia faz é selecionar as mais fortes, né? Mas quando a gente faz quimioterapia combinado com jejum, ou o Fast Mimicking Diet, que é a dieta que simula o jejum, o que acontece? Vamos entender como que o nosso corpo responde ao jejum ou às dietas hipocalóricas, bastante hipocalóricas mesmo, assim, 500 calorias, né? Tipo a dieta do HCG, por exemplo, né? Que é péssimo quando você faz para emagrecer a longo prazo, mas é uma dieta hipocalórica, só para vocês entenderem o quanto de caloria que tem. Bom, o nosso corpo tem a capacidade de entrar no estado de repouso, senescência. Então, aquelas células do nosso corpo que se dividem rapidamente, células do sangue, né, as células sanguíneas, que sempre caem também na quimioterapia por efeito colateral, seja por citotoxicidade medular, né, na medula, ela para de produzir, são células que se replicam rapidamente. Então, elas conseguem diminuir o metabolismo delas, conseguem dar uma reduzida na rapidez. Elas não se multiplicam rápido mais, elas entram no estado de hibernação. As do cabelo, do intestino, as células do sangue. O câncer consegue fazer isso, Flávia? Não consegue. O tumor, ele está se replicando, ele desligou, ele perdeu aquela capacidade de se adaptar.
Então, o tumor ele não consegue se adaptar muito bem, tá? Então, essa questão de resistência ao estresse, né? A gente tem uma resistência ao estresse do jejum. Quantas pessoas jejuam aí 30, 60 dias, né? Eu tenho pacientes que jejuam 30 dias e vão fazer academia e estão muito bem. Mas se você começa a jejuar demais, né? Muitos meses, tal, pode ser que você tenha uma temperatura mais baixa, né? Aí você vai sim perder um pouco de massa magra. Isso vai acontecer se você jejua muito tempo. Mas esses jejuns pequenos, o que acontece é essa redução, essa hibernação dessas células. E quando chega o quimioterápico, gente, essas células não vão sofrer tanto. Então, isso chama-se sensibilizar diferente, né, ao estresse. Então, o jejum, ele seleciona quem a gente realmente quer que sofra com a quimioterapia e a radioterapia. Tá? Em animais tem vários estudos, em humanos agora tem também estudos legais. Eu vou passar esses estudos para a Flávia, ela vai postar no Instagram dela para vocês, tá? Uma outra pessoa que entende muito de câncer e jejum é a Maíra. A Maíra trabalha comigo, ela é médica, anestesista, né? E a gente está fazendo protocolos, né? A gente está estudando juntos, porque não há nada concreto. São estudos experimentais, não tem nada em guideline. O INCA é contra a dieta cetogênica para câncer ainda. Então, a gente está indo contra uma corrente, né? A gente está tentando quebrar paradigmas aqui, isso não é fácil. Então, vejam vocês, se a gente faz o jejum antes da quimio, por exemplo, 2 dias antes da quimio, você chega na quimio com jejum de 24 horas, pelo menos 12 horas. Tá? E durante os dias de quimioterapia, são 5 dias seguidos, por exemplo, no glioblastoma, você vai fazer temozolomida 5 dias. Fazer a fast mimicking diet. Eu tenho pacientes que têm câncer que fazem jejum de 5 dias mesmo, porque eles aguentam fazer, são obesos, né? Então, eles aguentam fazer. Bom, e aí quando você chega na quimio, o tumor já está mais sensível também, porque tem menos glicose disponível. Tem menos glicose disponível. O jejum e a dieta cetogênica aumentam a imunidade celular, que é uma coisa que o câncer não quer, né? O câncer, ele quer se disfarçar. O jejum e a dieta cetogênica aumentam a imunidade celular, que são os linfócitos T citotóxicos, que são os soldadinhos da infantaria que vão lá matar a célula tumoral. Então, tem várias frentes nas quais a gente poderia discutir aqui. Mas o fato é que com o jejum sensibiliza o tumor e protege as células sãs, a gente teria menos efeitos colaterais da químio, tanto nas células, nas citopenias, como na queda de cabelo, diarreia, vômito, né? As pessoas são forçadas a comer, não tem que comer, senão você vai ficar fraco, né? Come aqui uma sopinha, toma um sorvete, né? E não, na verdade, você poderia não comer mesmo. Isso seria melhor para você em termos de resposta à quimioterapia. E aí tem alguns estudos em humanos interessantes sobre isso. Bom, acho que é isso. Eu achei interessante ele falando que um dos efeitos também mais apurados do jejum é a questão do modo lá da resposta à fome, ao starvation mode lá, e também quando a pessoa realimenta, né? Que daí tem um modo de reconstrução. Eu achei muito interessante que ele fala nesse artigo, que não acontece na restrição calórica, né? Porque na restrição calórica você come pouco, mas você está sempre comendo, sempre no estado alimentado. Então, a tua célula, o seu corpo não fica nessa transição, né, Janaína? São ciclos, né? Eu falo que até para emagrecer, os ciclos são mais interessantes, né? Do que uma coisa muito repetitiva, a mesma coisa contínua, direta, né? Contínua. Então, e isso é interessante nos dois lados. É interessante a gente entender que existe um reganho de massa magra depois de um jejum, né? Que se você fica só na dieta hipocalórica, você vai só perdendo. Mas também é interessante a gente lembrar, deixa eu olhar para vocês agora, é interessante a gente lembrar, pessoal, que se você sai da quimio jejuando e aí você corta e começa a comer normal, né? Principalmente muito carboidrato, isso aí não é interessante, porque alguns estudos mostram, esses em animais, que quando acaba a quimioterapia, os primeiros 2 dias, 3 dias, esse é o período mais importante para manter jejum, manter uma hipocalórica, manter a cetogênica, usar outras coisas, né, hiperbárica, hipertermia, né? Então tem várias coisas que a gente pode fazer, porque existe esse conceito de press-pulse. Press é uma pressão contínua do meio. Seria a dieta cetogênica, por exemplo, seria o exercício físico muito intenso, né? A gente manter a atividade física, principalmente isométrica, para não perder massa magra durante o tratamento, isso é importante. Apesar de que a dieta cetogênica em si já preserva a massa magra. Existem estudos com caquexia,
né, do câncer de pâncreas, nos quais a dieta cetogênica mostra-se que ela preserva o músculo. E existem vários estudos em humanos mostrando a mesma coisa, em humanos com câncer terminal, que são aqueles mais frágeis, mostrando que há segurança da dieta cetogênica em câncer em humanos. Então, para aqueles que acham que a gente está falando de rato o tempo inteiro, vamos atualizar a literatura, porque já tem estudos em humanos, tá? Tem até ensaio clínico randomizado, tem um que saiu agora, recentemente, justamente falando de câncer de mama. Então, assim, com ensaio clínico randomizado. Então, acho que as pessoas agora estão precisando realmente entrar em outros lugares que não sejam só guidelines de sociedades e buscar mais informação. Porque quando a gente está assim na fronteira do conhecimento, tentando encontrar soluções para quem não tem mais resposta nenhuma, e a gente começa a encontrar algumas situações bem interessantes e casos publicados, relatos de casos, mas se eu não tivesse nenhuma opção mais para mim, eu gostaria de saber que tem uma pessoa que fez uma coisa diferente e deu certo, que não fez mal para ela, e que outras pessoas estão replicando isso em outros lugares e que também está dando certo. Por que não tentar? Né, Flávio? Já que não faz mal. Então, essa questão do logo depois da quimioterapia, né, também é importante manter o hipocalórico, o jejum. Quanto menos, melhor. Se você consegue jejuar, ótimo. Tem pessoas que fazem quimioterapia um dia na semana. É perfeito, porque você faz aí 24 horas de jejum antes, no dia você jejua 1 ou 2 dias depois. Eu tenho pacientes que fazem isso. Que jejuam 5 dias. Sim, a doutora Caroline, que eu fiz a live na terça, ela disse que ela está fazendo ciclos de 7 dias. Então, ela jejua 4 dias antes da químio, permanece no jejum mais 3 dias depois da químio para fechar o ciclo dos 7. É claro que, né, igual a gente falou, não é para todo mundo, nem todo mundo consegue, mas é perfeito, né? Mas para quem não consegue, tem o Fast Mimicking Diet. Entende? Então, assim, eu trabalho com uma nutricionista, ela prescreve isso. Então, tem a Dani aqui, tem a Kátia em São Paulo, né, que estão estudando sobre isso. As duas nutricionistas que eu recomendo, assim, que estão nesse grupo, que a gente está estudando muito. A Maíra, ela é especializada em jejum também, então a gente está fazendo protocolos para isso. E está sendo construído mesmo, né? Não dá para vir aqui e falar, não. A gente está na base, né? Não. Sim. Né? Não tem nada estabelecido em lugar nenhum. Então, por exemplo, tem protocolos, que o protocolo de glioblastoma que o Ahmed fez, ele dava uma medicação lá 1 vez ao dia. Hoje, quando a gente discute caso, ele está dando 3, não tem nada publicado ainda. Né? Então, as coisas são dinâmicas. Então, às vezes, um protocolo que é feito de forma, eu já faço diferente, eu tento aumentar mais o jejum. Por exemplo, na hiperbárica com radioterapia, né, que o jejum protege muito o cérebro, por exemplo, em casos de tumores cerebrais, né? Então, muito interessante você prolongar o jejum um pouco mais e não comer no mesmo dia se você consegue. Mas é tudo assim, quem consegue. Mas mesmo quem não consegue, valeria a pena usar MCT, por exemplo, ou cetonesógena, para você se sentir bem e dar conta de fazer o jejum, né? Então, aquela coisa, eu não vou usar o Bulletproof Coffee. Vai usar o Bulletproof Coffee, vai usar MCT. Você não vai usar o óleo de coco, vai usar MCT, que é o triglicerídeo de cadeia média, para aumentar a cetose o máximo que você puder. Ainda mais quem usa corticoide. Sim, porque o longo, ele deixa muito claro esse poder dos corpos cetônicos, né, doutora? Ele fala muito ao longo do estudo que a questão não é tão só a restrição calórica, mas a cetose, né? Por causa desses efeitos da cetose em si, né? A dieta cetogênica, o BHB, né, que é o beta-hidroxibutirato, ele é uma molécula que tem vários efeitos no nosso organismo. E assim, não é só questão de tomar cetona e fazer uma dieta normal. Como no Alzheimer, às vezes vale a pena. Se o paciente não faz nem a dieta, pelo menos tomar os cetonas exógenas, MCT, pode ter uma ajuda, sim. Você está dando combustível para o cérebro. No caso da dieta cetogênica, não. Para o câncer, a gente quer diminuir lactato, que o tumor produz, a gente quer aumentar, preservar a massa magra, a gente quer dar clareza mental e diminuir a confusão mental e dar mais bem-estar para o paciente, que a cetose dá. A gente quer diminuir a glicose o máximo, né, e aumentar os corpos cetônicos o máximo, e tem um índice que mede isso, que é o GKI, que se ele estiver abaixo de 1 é assim, o sonho na Terra, mas quanto menor, melhor. Então, tem várias questões, né, a dieta cetogênica é anti-inflamatória, ela preserva o sistema imunológico, ela ativa a linfócito T, que é o que a gente mais precisa, e a quimioterapia faz o contrário, ela suprime o sistema imunológico. Então, são aliados. Eu não penso que a dieta cetogênica deveria ser utilizada no tratamento do câncer, ela tem que ser utilizada como um tratamento adjuvante, assim como o jejum. Então, o Walter Longo, ele fala do jejum, só o jejum. Aí fica brigando, não, a dieta cetogênica sozinha não resolve. Mas quando você associa os dois,
Né? É indiscutível que existe muita coisa interessante publicada. E a minha opinião é que deve se associar coisas, né? Oxigenoterapia hiperbárica, um tratamento metabólico, algumas drogas para diabetes, né? Que atuam no câncer, o exercício físico, música, relaxar a mente, melhorar o estado mental, ficar positivo, porque isso altera o sistema imunológico também. Então, é um tratamento integrado mesmo, sabe? Eu acho que as pessoas, elas criticam muito a medicina integrativa, não tem formação em medicina integrativa. Mas eu não preciso ter para defender que um paciente tem que ser olhado integralmente. E também no câncer, Claro. né? Claro. Vou olhar aqui umas perguntas. Tive câncer de ovário, protocolo 18 químios mais histerectomia. Durante as químios fiz jejum e não ajudou muito. Geralmente fazia 2 dias depois de receber a químio. Fazia 24 horas de jejum. Como é que é? Não entendi. Repete. Ela disse que teve câncer de ovário, protocolos de 18 químios mais histerectomia. Aí, durante as químios, ela disse que fez jejum, geralmente fazia 2 dias depois da químio, fazia 24 horas. Na verdade, você tem que chegar em jejum para químio, e câncer de ovário tem muita coisa diferente para se fazer. Por isso que eu falo, gente, só fazer jejum não é a questão. E pode ser que você faça tudo e não resolva. Assim como pode ser que você faça quimioterapia, que você faça imunoterapia, que você faça radioterapia e não resolve. Né? Então, lembrar que mesmo o tratamento convencional falha muitas vezes, em alguns tumores, na maioria das vezes. No glioblastoma, sobrevida 15 meses. No câncer de mama triplo negativo metastático, mesma coisa, muito pouco, né? Então, tem vários tumores que a medicina atual não ajuda muita coisa. Então, eu não faria jejum pós-químio só como um tratamento de câncer nenhum. Agora, você fala assim, vai melhorar se eu fizer? Eu não posso prometer. Eu falo isso com todo paciente que me procura. Olha, você está me procurando para melhorar o seu metabolismo, para fazer uma dieta anti-inflamatória, para melhorar a sua resposta. Quem sabe te ajudar? Existem literaturas disponíveis, eu não te prometo nada. Mas eu te prometo uma coisa, que eu não vou te fazer mal. Isso é uma coisa que tem que ser falada para o paciente, que é um tratamento experimental, né? Que não adianta a gente vir aqui bater cabeça e falar assim, é isso e pronto, acabou. Não. Se aparecer evidência de que eu estou no caminho errado, eu vou mudar minha conduta. Mas até então, eu acho que eu estou no caminho certo. Né? E eu tenho lido muita literatura que só me estimula a seguir adiante. Então, por exemplo, no câncer de ovário, a gente pode fazer tratamento com ferroptose, que a gente ia usar a apoptose pelo ferro. Já tem muita literatura publicada disso no câncer. Então, a ferroptose pode funcionar no câncer de mama, no câncer de ovário, no glioblastoma também. Né? A gente poderia ter usado glifagem, pioglitazona, poderia ter usado inibidores de glutamina, né? Não deixar ninguém fazer besteira e dar glucerna ou glutamina, né, para pessoa cheia de maltodestrina. Porque não adianta você fazer jejum, chegar cheio de açúcar, jejuar 2 dias e voltar para o açúcar ou para o carboidrato. Porque low carb em si não adianta. Né? A Ju está perguntando aqui, meu pai começará químio. Sinto muito, Ju, não estava sabendo. A Ju é minha amiga, sinto muito. Não faz low carb ou cetogênica. Seria benéfico para ele? É qualquer câncer, o dele é linfoma. Então, Ju, quando eu recebo um paciente ou uma pergunta, eu vou na literatura pesquisar se já tem alguma coisa publicada em humanos, ou pelo menos em animais. Em animais tem muita coisa de linfoma também, tá? Em humanos tem coisas com linfoma também, mas é muito pouco. Mas eu não acho que seja uma coisa de não se tentar. Eu tentaria sim, tá? E todo paciente que chega, a gente olha todo ele, né? Tem resistência insulínica, se tem mutação na metiltetrahidrofolato redutase, se a homocisteína está lá em cima, né? É interessante a gente tratar isso, porque o DNA ele é metilado. Ele é protegido, né, com a metilação. Quando a gente tem uma homocisteína muito alta, quando a gente tem vitamina B12 e o ácido fólico muito baixos, seja por mutação ou por inflamação, o que seja, isso significa que seu DNA está exposto à mutação, né, à lesão. Vale a pena olhar. Agora, tem gente que sai dando tiro de canhão para todo lado e dá o biquinol para o câncer, por exemplo. A gente não quer os antioxidantes no câncer. Para o câncer morrer, ele tem que sofrer oxidação. Então, as pessoas confundem um pouco às vezes. Elas acham que tudo que é antioxidante é bom para o câncer. Não é. Na verdade, o que eu quero fazer? Usar a dieta cetogênica para proteger o meu corpo são e induzir estresse oxidativo no câncer. E para isso, às vezes, se eu der um antioxidante para a pessoa, eu vou estar atrapalhando. O Prasad, né? O Prasad, ele tem umas lives no The Drive, né? Que é um podcast super complexo, mas que às vezes eu consigo parar e assistir. Você tem que ter muita paciência, prestar muita atenção.
do Peter Attia, e ele fez uma live só sobre isso, um podcast só sobre o biquinol e mitocôndria, e como a gente não deve empolgar e achar que o câncer é só isso, que não é bem assim. E aí eu falei assim, olha, tem muito mais coisa para estudar, então, quanto mais eu estudo, menos eu sei. Eu percebo que quanto mais eu estudo, mais eu preciso estudar, é desesperador. Mas é assim. Então, eu teria que estudar. Exatamente. É uma pergunta que sempre me fazem, que agora começou essa questão de que quando eu estou descubro meu câncer, não posso comer carne de jeito nenhum, mesmo que eu faça cetogênica, não posso ingerir nada de proteína animal. Isso faz algum sentido? O que você acha, doutora Janaína, sobre a ingestão da proteína animal no tratamento de câncer? Não tem nenhuma evidência de que proteína animal cause câncer, né? Na verdade, saiu até uma revisão do JAMA, mostrando isso assim, muito elegante, tem vários estudos elegantes. O problema é que a gente tem uma agenda vegana no mundo hoje, uma agenda vegana muito forte de plant-based. Vários estudos que falam que plant-based, na verdade, vegetariano não é, muitos aceitam ovos, né, e queijos e derivados de leite, então é uma dieta ovo-lacto-vegetariana, não é plant-based, de verdade. Existem muitas revisões com cherry picking, então eles pegam só alguns estudos que eles querem pegar e simplesmente omitem o resto da literatura inteira. Então, hoje em dia, isso é um problema de ler meta-análise e revisão sistemática, fora os erros graves estatísticos que a gente pega. Então, eu separei vários estudos assim, para criticar, mas a gente não consegue, né? Já passaram 40 minutos. Mas se vocês pegarem os estudos, vocês vão perceber que a maioria desses estudos são observacionais, ou seja, eles não podem dizer causa e efeito. Os melhores estudos maiores, com N maior, mostram que não há sequer associação de carne vermelha e câncer, por exemplo. Tá? Sequer associação. E quando se você tira a carne processada, essa associação desaparece. A associação com a carne processada é ínfima. Ínfima, é menor que 2. Então, a gente tem alguns critérios, chama critérios de Bradford-Hill. Bradford Hills. Então, esses critérios, eles são para quê? Para a gente pegar um estudo observacional com mínimo de senso crítico e falar assim, deixa eu ver se isso aqui vale a pena eu fazer um outro estudo, um ensaio clínico randomizado, para ver se realmente causa. Se realmente a carne vermelha causa câncer, né? Então, todos eles é 0,6, 0,7, né? O cigarro é 20, certo? Só para você ter uma noção. E quando a gente coloca outras coisas, como açúcar, por exemplo, é muito maior que 0,6. As pessoas não querem falar sobre isso. Ou quando a gente coloca a obesidade, né, chega a ser 6, né? Então, a síndrome metabólica, a circunferência abdominal para cada centímetro a mais aumenta a incidência de alguns tumores, né? Mas aí não é interessante. É interessante a gente falar que a carne faz mal porque polui o meio, então vamos emendar isso também, né? Então, não é questão da proteína animal em si, tá? Esses estudos, eles não são robustos, tem erros graves estatísticos, quando você entra neles, o pessoal que teve câncer tem mais diabético, mais fumante, mais sedentário, então eles não têm nenhum cuidado de balizar os grupos no estudo observacional, ou então de fazer uma análise que tente corrigir isso, eles não conseguem. Então, é absurdo, assim, é tipo 2 vezes mais obeso, 2 vezes mais fumante, 2 vezes, né? E eles só controlam o proteína animal, eles não controlam mais nada. Né? Quando a gente vai ver sobre fibra, né? O New England publicou um estudo sensacional mostrando que a fibra não protege contra o câncer. E foi um ensaio clínico randomizado. Assim. Agora, se a gente for falar de proteína em si, aí eu acho que vale a discussão. Proteína, excesso de proteína, vale a discussão. O excesso de proteína causa câncer? Uma dieta carnívora causaria câncer? Né? Então, tem alguns estudos muito interessantes sobre mTOR com insulina alta e mTOR com insulina baixa. Né? mTOR é um gene que a gente vai estimular e ele faz parte, né, de ganhar massa magra, ele é importantíssimo para nós. Você ganha massa magra quando você estimula mTOR. E vai toda uma via metabólica de crescimento, né? Mas quando você estimula mTOR sem estar com insulina altíssima, inflamação crônica no seu corpo, é totalmente diferente de você estimular mTOR com insulina baixa. Então, existe um contexto a ser analisado. Então, uma pessoa que faz uma dieta carnívora, come muita proteína, mas a insulina é baixa, ela faz muito exercício físico, ela jejua, então o estímulo é cíclico na mTOR. Tem alguns estudos muito interessantes avaliando isso. Eu achei muito legal. Você leu esses estudos, Flávio? Não li. Eu falei no Alimente do ano passado, teve no Alimente, eu falei exatamente sobre isso. Porque eu tinha esse pânico, né, de carne demais e câncer. E aí, quando eu comecei a estudar sobre a mTOR, eu falei assim, não, então não é bem assim. Foi até quando eu fiz a carnívora, 4 meses, que eu tinha medo, meu pai teve câncer, eu falei assim, não vou fazer carnívora sem estudar sobre isso.
Comecei a estudar. Mas quando a gente já tem câncer, e aí? Então, é aquela coisa, né? Que a gente fala, proteína faz mal pro rim? Não. Mas se você tá com rim ruim, você pode tomar proteína? Não. Em excesso? Né? Não. Então, aí muda o contexto, né? Porque o câncer usa glutamina, que é um aminoácido não essencial. Se a gente não pegar da carne, a gente produz. Tá? Tá presente em vários alimentos. Não é só a glutamina que ele usa, mas o câncer geralmente usa muito a glutamina. E a glutamina vai servir mais para produzir organelas e outras células. E a glicose ele usa para energia. Embora ele possa usar a glutamina para fazer qualquer substrato ali do ciclo de Krebs, né? Que a gente sabe que tá para produzir ATP, NAD, que está lá na produção de energia nas células, né? Então a glutamina entra ali em qualquer lugar. E a glicose também vai participar disso. Então, o câncer usa esses dois. Se a gente tirar a proteína totalmente da nossa dieta, nós vamos usar a nossa, que é o que acontece, que inclusive no estudo, tem esse estudo aqui, ó, que eu achei estudo, é o Starvation, Stress Resistance and Cancer. Deixa eu ver se está aqui, para mostrar para vocês. Que ele mostra isso de uma forma muito elegante. Eu achei ele bem bom. Deixa eu ver se está aqui. Não está aqui. Vou mostrar aqui. Então, pro Instagram, ó, é esse aqui, ó, Starvation, Stress Resistance and Cancer. Então, esse estudo eu acho legal. Ele é uma revisão de onde eu tirei vários outros estudos. Então, eu vou mostrar só ele, senão não vai dar pra gente fazer aqui. Então, deixa eu dividir minha tela com vocês, só para mostrar aqui rapidinho. Gente, do Insta, vão lá pro YouTube. A Maria Vitória tá colocando aqui o link, a Maria Vitória tá brava aqui nos comentários, que ela repete várias vezes. Vão pro YouTube, ela deixou o link aqui, que o Instagram é horrível mesmo. Valeu, Maria. Deixa eu ver se tá entrando, não tá entrando, tá dando um pau aqui no Chrome, peraí. Deixa eu não mexer em nada para ver se melhora. Acho que não vai rolar de mostrar. Vou esperar. Tá travado aí? No YouTube? Minha imagem, não? No Insta tá. Não, no YouTube tá. Tô te vendo bem. Tá me vendo? Vocês estão me ouvindo no YouTube? Sim. Porque deu pau aqui, eu não tô conseguindo... Não tô conseguindo mostrar. Deixa eu fechar tudo que eu puder aqui para ver se melhora. Tô fechando aqui para ver se melhora. Bom, então eu fechei tudo e o Google não está respondendo. Não está caindo não, né? Você está me vendo no YouTube? Não, tá perfeito. Tá perfeito? Gente, então eu vou falar... só clicar o link não dá, vocês têm que copiar o link. Você tem que copiar agora o link, mas é só entrar no link da bio, na bio do Transforma. Vai lá no Transforma, na bio. Que aí vocês vão ver. Bom, mas o que esse estudo fala? Ele fala o seguinte, que tem estudos em humanos nos quais está sendo tentado fazer, né? Muito plant-based, pouca proteína demais. E o que acontece? Os pacientes perdem massa magra, porque o tumor tem uma agenda de conseguir glutamina para ele. Se você não está fazendo uma dieta que tem um mínimo de proteína, para a sua necessidade básica, você vai perder massa magra. Tá? Não há dieta cetogênica que segure isso. Então, o mínimo de proteína tem que ter. Tá? Então, essas dietas de falar assim, não, vamos dar o mínimo de proteína para a pessoa e viver de plantinha, isso não funciona. E isso pode até piorar a evolução. Então, é o que tem alguns estudos mostrando isso já, que não vale a pena. Tá? Agora, se a gente faz uma dieta cetogênica com proteína adequada, né? E vocês estão me vendo aqui no YouTube ainda? A gente está dando para ouvir? Desce os comentários, que para mim está travado. Desce os comentários, pede o pessoal para falar se eles estão ouvindo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Desce os comentários, vê se eu não estou travada para eles. O pessoal diz que está te vendo e ouvindo. Então tá. Então, digamos que a gente faça uma dieta cetogênica. Tá ótimo, vamos para lá. Com proteína normal. Quanto de proteína, Janaína? Depende do paciente. Se o paciente tem massa magra legal, pode ser até pouca, pode ser 0,8 por quilo por dia. Mas se o paciente
já está mais consumido. No congresso ano passado, no Metabolic Health Summit, né, a Miriam Calame, que escreveu aquele livro Keto for Cancer, que é o livro mais recente, assim, de uma nutricionista que é a especialista nisso, que trabalha nos protocolos com o Cifrit, e todos os protocolos vão ser publicados aí, quem manda é ele. Ele não é médico, mas ele é o cara que está ligando as pessoas. E ela falou isso, se a pessoa está muito consumida, Janaína, até fui eu que perguntei isso, honestamente, a gente vai dar mais proteína mesmo, e a gente vai tentar pegar pelo outro lado, porque se o paciente perde muita massa magra, o prognóstico dele piora também. Então, a gente estimula o paciente não fazer nada aeróbico, fazer mais musculação, a pilates, algum exercício resistido que ele der conta para segurar músculo. A gente vai dar essa proteína de forma mais fracionada, não de uma vez só. A gente vai manter o jejum, pelo menos de 16 horas, e vai dar na janela umas 3 refeições, né, mantendo a proteína. E é isso que dá para fazer. Então, às vezes, você não consegue fazer o protocolo perfeito. Mas e se a gente conseguisse fazer? O que a Janaína acha que seria interessante? Né? O tratamento metabólico com medicamentos que inibem glutamina, que inibem fagocitose lisossomal, que é a autofagia do tumor em si, o tumor comendo as células que já morreram tumorais. Alguns antidiabéticos que têm efeitos interessantes, são anti-inflamatórios, alguns fitoterápicos, tipo cúrcuma, que é bem interessante, a melatonina tem estudos bem interessantes, a naltrexona em baixa dose tem estudos bem interessantes, tem muita coisa, né? Hidroxicitrato, sulfasalazina, tem muita coisa na literatura para a gente estudar, né? Para a gente pensar. Então, eu faria esse tratamento metabólico e eu faria o jejum diário, 16 horas, com pulsos de jejuns maiores. O jejum de 7 dias, para quem faz um dia de quimio, é sensacional, para quem faz 5, contemos a lamida, né? Mas é muito difícil para algumas pessoas. Então, a Fast Mimicking Diet, perto da quimio, perfeito, junto com o jejum que você der conta de fazer, né? Essa Fast Mimicking Diet poderia ser plant-based? Poderia. Poderia ter pouquíssima proteína? Poderia, mas é só naquele período. Né? Então, eu acho válido isso, da gente tirar o máximo de proteína, porque a gente está tirando a glicose e está tirando a glutamina. Não vai tirar tudo, porque o nosso corpo produz. E, se necessário, vai quebrar músculo para ter glutamina, porque a gente usa glutamina é importante para nós. Né? A gente só não vai suplementar no câncer, mas ela é importante para a nossa imunidade, inclusive. Né? Por isso a gente usa alguns inibidores de glutamina, porque a gente sabe que sempre tem glutamina, da mesma forma que sempre tem glicose. Né? A gente não consegue tirar a glicose de jeito nenhum. Né? Sempre tem um pouquinho, porque o fígado produz. Tá certo? Eu não estou conseguindo ver as perguntas aqui no YouTube, porque deu pau. Se você quiser ver aí, ler, para a gente responder. Por essa busca de glutamina e proteína, quando o corpo não tem nenhuma reserva ali, por esse motivo que os pacientes entram em caquexia, a pergunta que está aqui. Os pacientes entram em caquexia, isso é uma excelente pergunta, sabe por quê? As pessoas falam que a dieta cetogênica vai causar caquexia, né? Os pacientes entram em caquexia por causa da inflamação causada pelo tumor. Então, o tumor, ele quer um ambiente inflamatório, porque ele quer catabolismo, porque ele quer tirar de você para ele crescer, tá certo? Então, o próprio tumor, ele tem um ambiente inflamatório, ele secreta citocinas, o tumor recruta macrófagos e células da defesa do nosso organismo em volta dele para trabalhar para ele. Tá? Isso chama o microambiente tumoral. E quando a gente fala que tem que fazer dieta alcalina, as pessoas elas falam, não, tem que alcalinizar. Por que as pessoas falam disso, né? Porque existe um microambiente ácido em volta do tumor, não no nosso sangue em si. Nosso sangue sempre vai estar com pH lá normal, mas em volta do tumor é ácido, porque o tumor joga lactato para fora. O lactato vem da fermentação da glicose. E esse lactato solta a célula tumoral, dissolve a matriz celular, que é como se a gente estivesse dentro de uma gelatina. Imagina quem nunca brincou de fazer uma célula na escola? Minha mãe fez uma célula para mim uma vez com gelatina. Ela pôs macarrãozinho, era mitocôndria e um monte de coisinhas, feijão. Aí era a gelatina. Então é como se as células, elas estão numa gelatina. O lactato vai dissolvendo essa gelatina e as organelas, as células soltam e faz metástase. Então esse é um mecanismo de metástase. Quanto mais alto o lactato, pior o prognóstico. Por causa disso também. Então, existe essa noção de, essa acidez, isso é em volta do tumor. Tá certo? Como tem outras coisas que só acontecem ali no tumor também. Hormônios são produzidos, substâncias químicas que aumentam a inflamação, que a gente chama de citocinas, são produzidas, e essas citocinas quebram o músculo. Alguns quimioterápicos, a radioterapia, também aumenta a inflamação, isso também faz perder músculo.
O corticoide, que vários quimioterápicos são feitos com corticoide, seja porque o quimioterápico ele é extremamente tóxico e tem que usar alguma coisa para diminuir a reação do organismo, ou pode ser imunogênico e causar alergia, ou seja porque você tem edema demais no local e a destruição da radioterapia ou do quimioterápico vão aumentar esse edema, e isso pode ser ruim para você, por exemplo, no cérebro. E não tem jeito, né? Então, eles usam corticoide. O corticoide faz perder massa magra. Né? Então, olha o tanto de coisa que atrapalha. A dieta cetogênica preserva o músculo, economiza corticoide, porque ela diminui, inclusive, convulsões e edema, mas você tem que estar em cetose. Você tem que estar conseguindo uma cetose elevada, 2, 2,5. É a mesma coisa da epilepsia refratária, quando a gente vai tratar com dieta cetogênica, né? Então, ela é até interessante, né? Para a gente economizar corticoide. Tem protocolos aqui de glioblastoma que não foi utilizado corticoide em momento algum. Só a dieta cetogênica, né? Interessante. Ô, doutora, uma dúvida. Em relação, que há pouco tempo atrás não se associava a nutrição a essa grande incidência de câncer, né? Conforme os estudos aí, conforme a gente está vendo, cada vez mais a gente vê essa associação. Você acha que a nutrição, o estilo de vida nutricional é um dos maiores causadores aí de câncer? Desencadeadores, digamos? Eu perdi o que você falou, deu pau aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. As pessoas continuam me Em ouvindo relação, bem? a gente sabe que vários fatores influenciam nessa grande incidência de câncer, né? A questão do ar, da poluição, de tudo que a gente utiliza hoje, dos eletrônicos, enfim. Mas em relação à nutrição, você acha que é a maior incidência, baseado nos estudos, um dos grandes desencadeadores está relacionado com o que a gente come? Você está perguntando se eu acho que um dos grandes desencadeadores do câncer é o que a gente come? É isso que eu ouvi? Estava ruim aqui para mim. Do câncer está relacionado com a nutrição? O câncer está relacionado com a nutrição, está relacionado com o seu protetor solar, com a sua maquiagem, com a sua panela de Teflon, que você arranhou e você está consumindo C8. Está relacionado com sua angústia e sua depressão. Está relacionado com medicamentos que a gente toma, com agrotóxicos. O câncer está relacionado com um monte de coisa. Ele está relacionado com genética, está relacionado com... não, de você comer batata, isso não causa câncer. Da mesma forma que comer arroz e feijão, uma pessoa saudável não causa obesidade, né? A questão é gordura trans, óleos vegetais, ricos em ômega 6, que a gente sabe que os óleos vegetais podem sim aumentar o risco de câncer, embora ninguém queira falar sobre esse assunto, porque eles acham que baixou o LDL, é Deus no céu, óleo na terra, né? Então, tem muitas coisas na comida, muitos conservantes, corantes, que a gente nem sabe o efeito que tem. O intestino está muito relacionado ao câncer, o leaky gut está relacionado ao câncer, a flora intestinal. Então, hoje tem vários estudos sobre flora intestinal e câncer. Como que o desequilíbrio da flora intestinal pode favorecer o aparecimento de câncer? Porque a flora intestinal desequilibrada e o leaky gut, que é o aumento da permeabilidade intestinal, eles vão simplesmente confundir o nosso sistema imunológico. Isso aumenta o risco de doença autoimune, assim como aumenta o risco de câncer. Né? Então, é muito interessante saber como que o câncer é uma doença tão heterogênea, tão complexa, para a gente simplesmente dizer que a alimentação não interfere em nada, você pode comer o que você quiser. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Qual o benefício da cetogênica na epilepsia refratária? Perguntaram aqui no YouTube. A cetogênica, ela está no guideline de epilepsia refratária como uma excelente opção para controle. Antigamente só existia dieta cetogênica para controlar a epilepsia refratária, mas hoje, assim, desde que apareceram as medicações, indústria, propaganda e tal, você não precisa parar de comer açúcar, toma um remedinho, né? Então isso já ficou por terra. Mas hoje, na epilepsia refratária, revisita-se a dieta cetogênica. Ela apareceu justamente por causa da epilepsia. Na verdade, a epilepsia era tratada com jejuns prolongados para induzir o estado de cetose. Aí eles descobriram que não precisava jejuar, que era só fazer uma dieta cetogênica, aí a criança não perdia tanto peso, que isso é ruim, né? Porque ela está em fase que ela precisa de muitas calorias para crescer. Então, ela é excelente. A dieta cetogênica é anti-inflamatória para o cérebro, ela é anticonvulsivante,
Então, ela é utilizada largamente. Aqui em Belo Horizonte tem no CGP um ambulatório só de cetogênica para os pacientes com erro do metabolismo, má formação e epilepsia, né, em criança. Então, isso é feito no mundo inteiro, não é nada novo, não é nada de novidade, dieta cetogênica para epilepsia, não. E a dieta cetogênica você consegue reduzir medicação, né? Você consegue reduzir dose, reduzir número de medicamentos, na maioria das vezes, lógico, se você tem uma má formação violenta na cabeça, uma coisa física, nem sempre isso é possível, mas melhora demais. Perguntaram aqui sobre o câncer e jejum em crianças. Na live de terça-feira, uma mulher falou desesperada que o filho dela estava num câncer mais avançado, tinha 8 anos, se não me engano, e que se o jejum poderia ser uma estratégia, e já que muita coisa não estava funcionando. Eu acho muito complicado responder uma pergunta dessa sem ver a pessoa, sem saber se o menino está magro demais, se está consumido. Eu não colocaria o menino muito magrinho em jejum de jeito nenhum, né? A criança é um ser totalmente à parte. A criança tem que ter um pediatra, a criança tem que ter um nutricionista materno-infantil. A criança tem necessidades importantíssimas, né? Mas sim, se você não liga para mais nada, o menino está obeso, você pode jejuar? Pode. Fazia esse jejum para epilepsia. Mas será que não tem outras coisas para serem feitas também? Né? Tipo, não nada está respondendo, eu quero tentar. Né? Então, a gente tem sim, faça dieta cetogênica em criança, tem o Charlie Foundation, então, pediatras que quiserem estudar sobre dieta cetogênica em criança, entre no site do Charlie Foundation, né? Que lá tem tudo. E, inclusive, tem cardápio, tem curso, tem livro para quem quer trabalhar com criança. Tem guideline de dieta cetogênica em criança. Tem guideline prático para introduzir dieta cetogênica na prática clínica em crianças, quando é necessário, né? Então, sem necessidade eu não faria, mas eu faço dieta cetogênica em diabetes tipo 1. Né? Eu faço uma dieta bem low carb em DM1, porque eu sigo o protocolo Bernstein. E tudo bem, as crianças estão ótimas. Né? Mas eu não recomendo jejum em criança. Agora, o menino não consegue comer, tá na quimioterapia, tá passando mal, vomitando as tripas para fora, não tá comendo, né? É obeso e tal. Eu não acho que isso vai matar ele, ficar um dia sem comer. Esse menino é muito magrinho, tá muito consumido, tá com imunidade baixa, e aí você tira alimento muitos dias, usando drogas que diminuem a imunidade mais ainda, eu não sei se isso seria interessante, não. Então, eu acho que ninguém deveria fazer isso com ninguém, sem ter um médico, um nutricionista, que pelo menos se propõe a estudar sobre o assunto, né? Sem charlatanismo, sem falsas promessas, e tendo ideia de que isso é um tratamento experimental, né? Mas que talvez sim valha a pena ser feito, né? Talvez sim valha a pena ser feito. Então, a dieta cetogênica eu faria com certeza, exceto no câncer renal, que há dúvidas no câncer renal. O câncer de rim parece que usa corpos cetônicos. Né? Embora em animais, não. Mas parece. Então, assim, se parece, talvez eu não tentaria no câncer renal. Todos os outros tumores estudados em animais, até agora mostraram que sim. Teve alguns estudos assim, em câncer de mama, em placa de Petri, que geraram algumas dúvidas, mas os estudos em humanos com dieta cetogênica, em animais, que já são organismos complexos, já mostrou muito benefício. Tem alguns estudos com melanoma, dando dúvida, mas tem um estudo, inclusive, de qualidade de vida no câncer terminal, que tinha pacientes com melanoma que não tinha mais o que fazer, que ia morrer em 3 meses, estavam vivos após 1 ano, né, em dieta cetogênica. Então, eu acho que é um campo que merece estudo, tem alguns estudos moleculares interessantes que eles estão propondo para ver se o tumor processa corpos cetônicos ou não. De qualquer forma, eu acho que a dieta cetogênica é adjuvante a um tratamento metabólico, igual a gente está conversando, junto com o jejum, junto com a químio, com a rádio, ou com a oxigenoterapia hiperbárica, antes da rádio, que eu acho super importante, super válido, embora não seja consenso, não haja um protocolo disso. Nos estudos, sim, estão sendo feitos protocolos. E sobre o nível de cetonas, a gente sabe que o jejum ele é um grande aliado aí para elevar esse nível de cetonas. Geralmente no jejum de 72 horas você vai ter um nível de cetonas lá por 3. Só com a dieta cetogênica e jejuns menores, a gente consegue chegar nesse nível mais elevado de cetonas? Consegue. Eu tenho pacientes que eles nem jejuam assim 24 horas todo dia, eles têm níveis de cetona de 2, 3. Mas isso depende muito, né? Da flexibilidade metabólica, da resistência insulínica que a pessoa já tinha, das medicações que a pessoa toma, tipo corticoide, né? Que atrapalha pra caramba. Do exercício, então às vezes fazer exercício e você tolera fazer é muito bom, porque ajuda a aumentar a cetonas. Fazer o uso de MCT, que é o TCM, né? De boa qualidade, né? Você usar cetonas exógenas, né, o BHB,
também ajuda a aumentar as cetonas. Então, e tem que ver a função hepática, né? O fígado tem que estar bom. Em câncer de fígado, eu tenho experiência de usar MCT e não ter uma elevação tão importante de corpos cetônicos, mas é porque o fígado não está legal. Tem pessoas que têm deficiência de carnitina, que aí você dá L-carnitina e ajuda a processar e melhora. Mas aí deve ter alguns tumores que podem usar isso também em benefício próprio. Para usar, entendeu? Então, eu evito usar na maioria das vezes. Então, a gente tem várias estratégias, né, como se diz, para tentar subir os corpos cetônicos. Tentar baixar a glicose bastante, baixar a insulina, usar o glifage, né, usar outras medicações que atuam na resistência insulínica. Sim. Deixa eu abrir aqui. Aqui tem umas perguntas também. Maria Vitória está aí, né, Maria Vitória? Se você puder entrar em contato com o Rodrigo para mim, para ele entrar aqui e no final salvar a live no YouTube, porque eu não vou conseguir salvar se ele não fizer isso para mim quando acabar. Literatura sobre dieta e jejum para Parkinson ou AMS, atrofia de múltiplos sistemas. Bárbara, existe para Parkinson. Para atrofia de múltiplos sistemas, eu não estou lembrando, mas para esclerose lateral amiotrófica tem, para doenças neurodegenerativas em geral tem, mas eu acho que eu li algo sim. Tem um estudo novo, publicado ano passado, sobre a dieta cetogênica nas doenças neurológicas, aplicabilidade em várias doenças neurológicas. Lá eles citam várias doenças. Para Parkinson, com certeza, inclusive em humanos, tem estudos mostrando que a dieta cetogênica melhora os sintomas que a levodopa não melhora. São sintomas não motores. A apatia, a incontinência urinária, né? Então, muitos sintomas que a levodopa não melhora, a dieta cetogênica melhora. Então, ele entraria como adjuvante no Parkinson. Isso é bem interessante, esses estudos são bem legais. Para Alzheimer, então, nem se fala, né? O problema do Alzheimer é a família, né, que não quer fazer, não quer dar, fica com dó e começa a dar um monte de porcaria para o paciente, e o paciente, no começo, que esquece que não pode comer as coisas e come. É muito difícil cuidar do paciente com Alzheimer. Mas se a família ajuda e o paciente ainda tem um mínimo, assim, uma demência mais leve, ele consegue fazer, ou se ele já é totalmente dependente, a família que vai cuidar e a família faz direito, todo mundo é orientado, tem respostas muito interessantes. E eu estava vendo um estudo há uns dias atrás que o jejum tem um efeito na neurogênese, né? Uma possível formação de novos neurônios. Por causa desse efeito, é possível ter um efeito mais benéfico no Alzheimer? Essa é a pergunta, assim, do milhão, né? E essa pergunta é a mesma para diabetes, porque existem estudos mostrando que o jejum aumenta a gênese de células beta, né? Então, o Jason Fung tem publicado, assim, estudos nos quais eles jejuam dia sim, dia não, 24 horas, pacientes com diabetes há 20 anos, dependente de insulina, tipo 2, que ele tira a insulina, mesmo com a glicose alta no começo, acompanha esses pacientes, e eles simplesmente começam a ficar sem insulina, começam a melhorar, perde peso, melhora a glicada, não faz cetoacidose, e eles questionam justamente isso. Será que o jejum pode fazer a neogênese celular de células tão especializadas? Isso parece assim, in vitro sim, em camundongos parece que sim, em humanos é muito difícil falar sobre isso, gente, porque a gente não tem estudo, né? Mas se o paciente tem um peptídeo C alto, ou razoável, que é uma reserva pancreática mínima, na qual se você tira a insulina ele não vai entrar em cetoacidose, né? Eu não vejo problema em tentar fazer estratégias de jejum e tirar totalmente a insulina. O que eu faço não é isso. Quando eu pego um paciente, assim, fazendo um parâmetro, né, transportando para o diabetes, um diabetes tipo 2, que quer ficar sem insulina, ele entra em low carb, eu mudo as insulinas, eu mudo as medicações todas para medicações inteligentes em diabetes, que hoje eu não sei porque as pessoas prescrevem ainda sulfonilureia, que é uma classe lá que eu não sei para que o povo prescreve. Eu troco as medicações todas, mantenho insulina, troco insulina, ponho insulinas melhores, diminuo a dosagem, estimulo o jejum, estimulo tudo isso e é muito comum com 2 semanas o paciente está sem insulina nenhuma. Não consegue usar nem os antidiabéticos que eu passei. Entendeu? É muito comum. Tem vários pacientes que passaram por isso. Alguns pacientes não tinham uma reserva muito boa, era limítrofe. Na primeira chutada de balde, assim, de um mês, volta a precisar de insulina mesmo. Então, depende da reserva que a pessoa tinha, depende se a pessoa está afim de fazer uma estratégia bacana de jejum, né, um jejum mais longo. Eu tenho pacientes que fizeram e se deram muito bem. E jejum dia sim, dia não também. Esses estudos do Jason Fung, ele está publicando vários relatos de caso. Quem estiver acompanhando aí é bem interessante, mostrando isso. Pacientes que usavam insulina há 25 anos ficam sem insulina nenhuma, né? Alguns só com glifagem, alguns sem nada. E são coisas bem impressionantes. Então, a minha opinião pessoal é de que pode ser possível. Mas dentro de um contexto de tratamento
integrado do paciente, da inflamação, né, de tudo. Mas o que eu vejo que pode estar acontecendo no Alzheimer não é isso, são neurônios que estão dormentes, né? Que também podem ser células beta dormentes, né? Que pararam tudo, estão lá e elas se desdiferenciam e elas voltam a se diferenciar. Pode ser, isso é especulação, né? Mas os neurônios que estão quase morrendo ali, você chega e dá água gelada para eles, por isso o paciente volta, mesmo quando ele tem déficit grave. Então, os livros do Bredesen, né, os casos do Bredesen que ele publicou, parece que ele ia publicar mais 50 casos agora, ou já publicou, não sei, acho que não publicou ainda não, mostram reversão de Alzheimer grave. Então, a questão não é se é grave ou se é leve, a questão é quantos neurônios estão lá adormecidos que você acha que vão voltar quando você der cetona para eles, né? E daí eu tinha um paciente que era acamado e não ficava em pé, depois ele sentou, conversou, lembrou coisas da faculdade dele. Mas todo paciente responde assim, não, depende, né, da reserva, de várias outras questões, se a demência vascular também, porque muitas vezes o diabético, ele tem Alzheimer, ele tem uma demência vascular associada. Vascular são micro AVCs, não tem para onde correr, né, aquilo ali realmente morreu. Tá? Então, tem que ter bom senso nas coisas e tem que ser um bom clínico geral olhando aquilo ali, né? Para não dar falsa esperança para a família. Eu sempre encaminho aqui em Belo Horizonte para a Juliana, né? A Juliana é geriatra, especializada em demência. Eu falo, Ju, você acha que vale a pena fazer um tratamento metabólico? Né? Ou você acha que isso é tudo demência vascular? E a Juliana, assim, conversa, é sensacional, faz uma avaliação integral do paciente. A Juliana Duarte, quem não conhece ela, tem conhecido, geriatra. E aí ela fala, não, gente, isso aqui é vascular. E aí a gente, mas tenta, a gente vê que não tem resposta, 2, 3 meses, não tem resposta, a gente vai, não, realmente é vascular, não tem o que fazer. Agora, não é Alzheimer, a gente vê que o paciente melhora, e quando ele fura a dieta, ele piora. É engraçado demais, isso acontece. É engraçado. Aqui perguntaram se você já tratou com a cetogênica câncer de pâncreas. Eu estava vendo na faculdade essa semana, eu fiz uma prova que a pancreatite aguda, nos livros de nutrição, o tratamento é um jejum prolongado de pelo menos 5 dias. A primeira vez que eu vi num livro de nutrição falar de jejum, né? E aqui ele está perguntando se o câncer de pâncreas, se você já tratou alguém com a cetogênica ou com jejum. Eu tive um paciente com câncer de pâncreas que consultou uma vez, mas não voltou. Ele não quis fazer. Né? Ele não quis fazer. Então, ele nem me deu notícia depois, assim. Então, não tem experiência. Tem na literatura câncer de pâncreas com dieta cetogênica. Inclusive, melhorando a caquexia, que eu acho que só por isso já valeria a pena, porque é o pesadelo dos oncologistas e dos médicos a caquexia, né? Que é a perda de massa magra, e a dieta cetogênica ajudaria nisso. Mas eu acho que vale a pena tentar. Muito, acho muito que vale a pena tentar. Agora, depende, o médico, o oncologista, todo mundo tem que estar ciente do que está acontecendo, né? Eu gosto dos oncologistas, por mais que eles não concordem, não acreditem, né? Achar charlatanismo, né? Eu sempre falo assim, eu dou meu celular, está aqui meu celular, por que você prescreveu tal remédio? Está aqui, por que eu prescrevi? Vamos conversar, estou disponível. Acho que isso precisa ter um diálogo entre as especialidades, né? E alguns oncologistas, hoje eu trabalho com alguns oncologistas, que eu respeito muito, são pessoas idôneas, pessoas honestas, pessoas respeitadoras, né, que alguns não são, né, alguns são agressivos, alguns não querem nem ouvir, não querem ler, não querem conversar, assim como tem endocrinologista que ainda acha que óleo de coco faz mal por ser uma gordura saturada, que gordura saturada mata, né, então assim, a gente tem esses problemas de todas as especialidades, né, até 2 anos atrás falava que low carb matava diabetes, não podia fazer low carb no diabetes, hoje está no guideline da ADA. Que é da cetoacidose, então eu acho que é uma questão, né? Eu acho que é uma questão de tempo, né, gente? Uma questão de tempo. Ou talvez mostre que não é tão bom assim. Mas, assim, os estudos que a gente tem visto são bem interessantes, né? Eu acho que é o contrário. Eu acho que isso vai ser uma rotina daqui a uns anos. Eu espero que isso, pelo menos, esteja sendo discutido mais amplamente, de uma forma diferente. Não só em ensaios, em estudos observacionais populacionais, nos quais a gente realmente não vê nada. Mas realmente focar em entender o câncer como uma doença metabólica, né? Inclusive, o Longo estava vendo um vídeo dele falando que em poucos anos a dieta cetogênica, o jejum, vai ser parte de toda a estratégia nutricional. Ele falou, ó, os nutricionistas vão se atualizar, vão ter que se atualizar, porque isso vai fazer parte do guideline, com certeza. Porque na pós-graduação da ciência está PUC, eu vou caminhando dar para aula isso. só disso. Os meninos, Sério? vou dar aula disso. Nossa, que demais, que demais. É um momento histórico aí da nutrição. Qual o revestimento em panela menos carcinogênico? Perguntaram aqui. Diz a Daniela que é cerâmica e aço cirúrgico. Foi o que eu li também.
Daniela estuda muito isso, né? Que ela é materna infantil, ela gasta uma nota nas panelas. É caro demais de comprar, não é caro demais. Mas é isso, tem um filme, né? Eu até postei outro dia um filme que eu assisti, fiquei em pânico. Qual filme? O tal do Teflon. Pois é, esqueci o nome, eu postei no dia, se alguém lembrar aí. A Preço da Verdade, um negócio assim. O Teflon é horrível. Tá no Amazon Prime. É horrível. O Teflon arranhado é pior ainda. E o da Tramontina, o inox? Pois é, o aço inoxidável, sim. O problema é que gruda, né? Difícil de lavar, ninguém quer, né? Estragar as unhas. E eu tenho alergia a detergente, é pior ainda. Sim. Aqui no YouTube tem pergunta? Deixa eu dar uma olhada aqui. Maria Vitória tá aí ainda? Eu não vi mais ela. Estão perguntando sobre o aparelho. Hã? O aparelho para medir acetona. Eu uso aquele da Freestyle, que ele mede tanto a glicose quanto a acetose. Daí você tem as fitinhas diferentes. Tem o Option Neo da Abbott, que vende na Onofre, vende no Diabetic Center. Tem o Libre, que é o sensor perfeito, porque você mede cetona e glicose no mesmo aparelho, e é tudo da Abbott. E a fita seria igual. O Libre também mede a acetose? O Libre normal mede a acetose também? Mede. Ele não mede o tempo inteiro, mas se você puser a fitinha lá, ele mede. Ah, interessante. Não sabia. Tá, deixa eu ver. Ele mede. Meus pacientes que têm, inclusive o diabetes tipo 1, quando começa a achar que tem cetoacidose, alguma coisa mais grave, né? Tipo, ele mede. Interessante. Deixa eu ver aqui no Insta. Nossa, eu tenho linfoma. Antes que caia. Sim, sobre hoje eu tenho que sair, hoje eu vou sair para jantar, né? Sim, vamos terminar já. O linfoma e a questão da cetogênica e o jejum, no caso do linfoma, né? Que é um câncer mais sistêmico. Eu vi literatura sobre mieloma múltiplo, vi literatura sobre linfoma, tem literatura sobre timoma, que eu até vou postar no meu Instagram esses dias. Então, assim, esses cânceres, esses tumores hematológicos, tem alguns estudos, sim. Pouca coisa. Mas quando a gente começa a estudar um por um, eu me dedico a estudar os pacientes que me procuram. Então, hoje eu estou lendo sobre mieloma múltiplo, sobre hepatocarcinoma, sobre glioblastoma, sobre câncer de mama, câncer de ovário. Então, é muita coisa para ler, porque não tem nada, então você tem que procurar do zero. E isso já me toma muito tempo. Então, se alguém chega para mim com um tumor e me pergunta, vale a pena eu consultar com você? As pessoas perguntam isso, né? Eu estudo e falo assim, eu acho que vale, né? Ou eu acho que não vale. Eu acho que não vai fazer diferença. Teve um paciente que me perguntou se faria diferença. O paciente estava acamado, com o tumor todo metastático, o corpo todo, morredor, carente. Eu falei assim, vai pagar a consulta, mas não vai, assim, mudar o desfecho. Então, assim, eu posso atender ele como clínica, né? Mas eu, sinceramente, eu falei assim, eu acho que não vai mudar o desfecho, né? E às vezes você acha que vai mudar, também não muda. É o que eu falei, os tratamentos também não mudam, né? Então, tem muito tratamento, você faz tudo pelo paciente, os oncologistas, eu não queria fazer oncologia por causa disso, porque o paciente ia morrer mesmo assim. Aí eu fiz endócrino e meus pacientes amputavam mesmo assim. A gente sempre tem um sofrimento para lidar na profissão da gente, né? E hoje, onde que eu tô? Tentando ajudar pessoas com câncer, né? Então... Sim. Não... Minha prima está com câncer no pâncreas, o médico passou uma lista de alimentos, ela não sente fome como os animais que estão doentes. Eu fico feliz por ela não comer por causa do jejum. Então tá, Jana, vamos encerrar? Vamos. Foi bom, né? Gente, tem muita coisa, viu, na literatura, muita coisa interessante. Aí você me manda esses artigos, eu vou postar para o pessoal. Tá bom. Vou mandar. Você atende em BH, né? O pessoal diz que você não atende telemedicina. Atendo telemedicina, agora pode atender, eu atendo telemedicina. Tá certo, ótimo, gente. Perfeito. Tem uma lista muito longa.
Mas aí você tem que falar que é câncer, né? Porque aí tem prioridade. Ok. Porque se não falar nada, você não consulta esse ano, nem ano que vem. Tá certo. Aí, gente, pessoal que tem câncer, alguém que quer consultar com ela, falem lá que é câncer que tem prioridade aí na fila. Essa mulher é muito boa, todo mundo quer consultar Pode com ela. consultar com a Maíra também, pode procurar as nutricionistas, Daniela Godoy, que trabalha comigo, a Kátia Fávero, em São Paulo, que estão estudando câncer comigo, tá? Então, assim, tem várias pessoas, assim, que, né, que estão trabalhando nisso, assim, estão estudando, né? Então, vale a pena buscar. Obrigada, Claudinei. Bonitinho. Tá bom, gente? Tá certo, então, Eu gente. agradeço o Muito convite. obrigado. Vamos fazer mais depois, né? Vamos, vamos. Vou esperar os artigos, vamos fazer, porque é Eu vou legal juntar fazer esses tipo estudos uma aula, né? com estudos. Tá. Eu ia mostrar os estudos, só que deu pau aqui, eu não tô conseguindo fechar, tô com medo de não salvar a live. Então, se você puder salvar a live e baixar ela para mim, porque se eu não Tá. conseguir, Luiz, O se ligar, eu problema é vou que estar toda vez aqui, aqui, porque eu tô na live. o problema é que aqui do Instagram ela não ficou muito boa. Eu não sei como eu salvo aqui no YouTube, mas aqui eu consigo salvar no Instagram. Salva aí qualquer coisa, porque ficou muito legal, foi muito bom falar com você. Olha o meu irmão aí, Tá. Coen99, meu irmão. Ótimo. Então, vambora, gente, nós tomamos um Ah, vinho no aqui no aniversário Insta. hoje. Chega. Parabéns, Grande beijo para aproveita. Tudo de vocês. bom. Obrigada, viu? Com Deus. Tchau, tchau. Até. Tudo de bom.